Agora sim, oficialmente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Esquenta Edital para a Cefaz, edição número 2, né? Já tivemos semana passada o Esquenta Edital de Legislação Tributária com o IPVA. E agora eu falei para vocês, né? Toda quinta-feira teremos essa aula. Você que está chegando hoje aqui, né? Está assistindo como se fosse a primeira aula. Não é a primeira aula, essa já é a segunda aula. Nós começamos semana passada com o IPVA e toda quinta-feira vai ser uma lei diferente. Na próxima quinta, o ITCMD, depois o ICMS, depois volta para o IPVA e assim por diante, até o edital sair. Depois que o edital sair, iremos continuar também, beleza? Então, o foco total na Cefaz do Piauí, a plataforma Professor Soares tem uma preparação direcionada para esse concurso. Então, já lançamos o nosso curso, temos várias aulas disponíveis. Vocês já podem entrar no curso e fazer a base teórica. Temos aulas de questões, oficinas de redação, que no caso da Cefaz é um estudo de caso, uma discursiva. Então, nessa semana já tivemos a nossa oficina de redação que foi relacionada com o IPVA. Então, um tópico bem interessante, porque é uma preparação completa. Tudo que você precisa, você não precisa estar saindo da plataforma, dizer assim, para estar comprando algo para o seu estudo. Não, você precisa da redação, tem aqui questões e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Como eu falei, Lei 4.254, taxas estaduais. Você já sabe o nosso combinado, né? Qual é o nosso combinado? Participação. Quero muita participação de vocês. Estamos aqui trazendo essas aulas de questões, esse foco mais direcionado aí, mais objetivo. Mas qual é a contrapartida? O que a gente espera de vocês? Participação. Só isso. Até mesmo para a aula se tornar mais dinâmica. Então, coloca o gabarito se você já sabe, se tiver alguma dúvida, comenta. Vamos participar, porque a participação de vocês é muito importante. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a Lei 4254, as taxas estaduais têm como fato gerador. Aqui é um ponto que vocês precisam tomar muito cuidado mesmo. Por quê? Porque vai ser estudado o imposto e a taxa. Só que, quando a gente fala de legislação tributária, o que chama a atenção, o que assim, as bancas adoram, o que é mais importante, é realmente o imposto. Porque a gente tem ali o IPVA, o ICMS, o ITCMD. Então, assim, são muitas leis relacionadas com os impostos. Já a taxa só tem uma lei. Então, com certeza, você acaba aprendendo mais sobre o imposto do que sobre a taxa. Óbvio, porque você vai estudar, vamos dizer assim, 3 vezes, né? E a taxa só é uma lei. É por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque aqui são situações diferentes. Alguns pontos são parecidos, mas outros não. E essa primeira questão, ela é bem interessante, porque ela vai tratar justamente sobre isso, sobre o quê? Sobre o fato gerador da taxa. E aí, professor, qual é o fato gerador das taxas estaduais no estado do Piauí? Deixa eu apagar aqui para colocar aqui o resumo para vocês, né? Então, o fato gerador das taxas estaduais são três. Quais são esses três? O primeiro é o exercício do poder de polícia. Por exemplo, as taxas do Detran. Ali é um exercício do poder de polícia. Ali não está sendo prestado um serviço público, não. Ali é o exercício do poder de polícia. Outro exemplo, a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos. Aqui sim, agora está sendo, tá sendo paga uma taxa pela utilização de um serviço público. E, por fim, pagar uma taxa pela utilização dos serviços de atuação
dos magistrados, dos juízes aqui, são as taxas judiciais relacionadas aí com o poder judiciário. Então, o fato gerador das taxas são esses três. É o exercício do poder de polícia, a utilização efetiva ou potencial do serviço público e a utilização de serviço de atuação dos magistrados. É diferente, por exemplo, do imposto, né? Porque o imposto é o quê? Eu vou pagar o IPVA quando? Quando eu tiver um carro. Se eu não tiver um carro, eu não vou pagar IPVA. Isso é a lógica, né? O ITCMD é quando eu recebo uma doação. Se eu não receber nenhuma doação, não vou pagar. ICMS, por exemplo, venda de mercadoria. Se eu não estou vendendo mercadoria, não estou comprando, não estou isso, não estou aquilo, então não surge a questão do fato gerador do ICMS. Já que nas taxas, tem situações que são bem diferentes, porque às vezes, até mesmo se eu não estiver utilizando efetivamente, eu vou precisar pagar. Mas vamos ter uma questão sobre isso, então eu vou deixar para explicar depois. Então, cuidado aí para não confundir a taxa e o imposto. Então, a questão pergunta: de acordo com a Lei 4254, as taxas estaduais têm como fato gerador. Eu observei aqui que algumas pessoas colocaram o gabarito e todas que colocaram acertaram. Por quê? Porque realmente o gabarito é o item C, o exercício do poder de polícia e a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, temos aí o fato gerador, né, das taxas, não colocou todos, mas também não deixou a questão incorreta, né? Não deixou a questão incorreta. O item A está errado porque ele fala apenas a prestação de serviços públicos, não. B, apenas o exercício do poder de polícia, também não. É um tópico, né, que muitas vezes cai em prova, que é relacionado com essa questão aí do, do apenas, né, do somente. Nem sempre vai deixar o item incorreto. Não, nem sempre que eu tiver o apenas, que eu tiver o somente, a questão vai estar incorreta. Mas é um indicativo, né? É um indicativo ali que a questão vai estar incorreta se eu tivesse apenas qualquer tipo de arrecadação estabelecida pelo Estado, não, e somente a utilização efetiva. Não, eu coloquei aqui a utilização efetiva ou potencial de serviço público. Já que a gente está falando muito sobre isso, deixa eu passar logo para essa questão, que já é a terceira questão que trata sobre isso daí. Diz assim: considerando a Lei 4254, um serviço público será considerado potencialmente utilizado quando? Então, isso daqui é muito importante. Quando é que eu. Porque, assim, na questão, por exemplo, do poder de polícia. O poder de polícia. Quando é que eu vou pagar a taxa do poder de polícia? Quando tiver alguma situação envolvida com isso. Por exemplo, Detran. Você precisa tirar a sua CNH, então você vai pagar. Por exemplo, questão de atuação dos magistrados, né, dos juízes. Quando é que você vai pagar uma taxa judicial? Quando você precisar do poder judiciário. Vamos supor, você nunca entrou com um processo na sua vida, nunca, nunca, nada, 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 nunca participou de nada aí envolvendo o poder judiciário. Então, para você, não surgiu o fato gerador relacionado com a taxa judicial. Agora você vai processar alguém. Aí você vai entrar com uma ação, você contrata um advogado, aí ali vai surgir para você o fato gerador do pagamento da taxa judicial. Da mesma forma, a questão do serviço público, né? Vou utilizar um serviço público, então vou pagar uma taxa por conta daquela utilização, que é chamada de utilização efetiva. Utilizei, paguei a taxa relativa àquele serviço público, e são inúmeras taxas aí cobradas em relação a serviço público, né? Só que existe a taxa que é chamada de potencialmente utilizada. E o que é isso? É quando o seguinte, é quando algo é colocado à disposição da pessoa. Mas aqui não é obrigatório que ela utilize, mas foi colocado à disposição dela. Então estava lá.
Se ela utilizou ou não, aí já é outra situação. Mas o serviço foi colocado à disposição. Vamos pensar, por exemplo, a questão da coleta de lixo. Um exemplo aqui. Ah, professor, eu não produzo lixo. Não produzo de jeito nenhum. Nada, 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 nada. Eu não jogo lixo, nada. Tudo meu é reutilizável. Eu vou ter que pagar, por exemplo, uma taxa da coleta de lixo ali? Vai. Por quê? Porque o serviço foi colocado à sua disposição. O caminhão do lixo está passando na rua, na sua rua. Se você não está utilizando, aí já é um problema seu. Mas o serviço foi colocado à disposição. É um pouco parecido, ó, fazendo analogia, aqui com o curso. Você compra um curso preparatório. Muitas vezes acontece essa situação. A pessoa compra o curso, aí 3 meses depois, ela diz: Ei, eu quero estorno. A gente vai perguntar por quê? Não, porque eu não consegui estudar para esse concurso. Infelizmente, não pode, não tem essa situação. Por quê? Porque o serviço foi prestado. As aulas estavam lá, estava tudo certinho, teve oficina de redação, teve simulado, teve tudo. Você que não utilizou, mas foi colocado à disposição. Então, é da mesma forma aqui. Foi colocado à disposição se você usou ou não. Então, isso que considera potencialmente utilizado. E nessa situação também é um fato gerador das taxas. Beleza? Novamente, colocar um gabarito perfeito, pode colocar. Não tenha vergonha. Como eu disse, eu quero essa participação. Vocês, assim, vocês não sabem, eu prometi aqui para vocês toda quinta-feira ter essa aula. Mas vocês não sabem, assim, quando eu fico feliz, né? Quando eu saio de uma aula, que eu vejo a participação, que eu vejo que todo mundo está empolgado, que estão estudando. Eu sou fã de um aluno estudioso, de um aluno que é dedicado, que quer realmente estudar. E quando eu vejo isso, eu também dou a minha contribuição. Então, é quinta-feira, mas se eu perceber que o engajamento de vocês, nós bota quinta e terça, ó, nem que seja a semana todinha. Só depende de vocês. Porque também, da mesma forma que vocês, assim tem aquela questão da motivação, daquela energia, né? De, de, de uma aula boa. Gostei dessa aula, o professor me ensinou, aprendi. O professor também. Você imagina, a gente termina uma aula aqui, tentando dar o máximo e quase não tem comentários. A gente fica, eita, será que gostaram? Será que realmente a aula foi boa? Fica naquela, né? Mas quando a gente vê a empolgação de vocês, o professor também se empolga. E aí só quem tem a ganhar são vocês, logicamente, com mais aulas, mais conteúdos. Beleza? Pois bote aí o gabarito. Tô vendo aqui, ó. Pensava que era a letra D, mas realmente é a letra B. E realmente o gabarito aqui é a letra B de bola. Porque conforme eu estava... Opa, passou aqui. Conforme eu estava explicando, né? O que é um serviço potencialmente utilizado? É aquele que está à disposição do contribuinte, independentemente do uso efetivo. O item A vai dizer: o contribuinte for obrigado a utilizá-lo em razão da lei. Isso daqui é o que é chamado de utilização compulsória, que também a gente estuda isso daqui dentro do potencialmente. Também está dentro disso. Também tá relacionado com isso aqui. Até admirei assim ninguém pensar que o item A pudesse ser o gabarito. Porque qual a diferença aqui? A diferença é o seguinte: vou pegar aqui duas situações. Não estão diretamente relacionadas com taxas, não. É só para você entender a questão aqui do que é compulsório. Então, por exemplo, o que é chamado de utilização compulsória? É o seguinte, vamos pensar iluminação pública. Não, iluminação pública não. Colocar a energia elétrica domiciliar. Energia elétrica domiciliar. E a coleta de lixo. Vamos lá. Energia elétrica domiciliar é de utilização compulsória?
Vamos pensar assim, o não uso, se você não utilizar, vai trazer algum problema para o interesse público? Vai trazer algum problema, vamos supor, para a população em geral? Não. Se você decidir, na minha casa eu não vou ter energia elétrica. Vocês talvez podem estar assim, meu Deus, como é que pode? Não, como é que a pessoa vive sem energia, não sei o quê. Mas ainda hoje, em 2025, no Brasil, tem pessoas que vivem sem energia elétrica. Não é porque querem, é porque não tem. Não tem energia elétrica na localidade delas. Eu digo isso porque eu já trabalhei no IBGE e já vi vários e vários casos desse daí. Então, mas e se a pessoa quiser, vamos supor, ela mesma chegou lá e disse, eu não quero energia elétrica. Tudo bem, pode sim, pode acontecer isso daí. O fato dela não querer utilizar a energia elétrica vai ter algum impacto? Por exemplo, vai afetar o vizinho dela? Não. Afetar em quê? Simplesmente a pessoa não utiliza energia. Ela, quando dá 6 horas da tarde, ela vai dormir, acorda de manhã e acabou, e pronto, não tem celular, não tem nada. Então, a energia elétrica domiciliar não é um serviço de utilização compulsória. Agora, a coleta de lixo. Agora, a coleta de lixo é de utilização compulsória. Por que que a coleta de lixo, ó, eu acabei de explicar e acabou de ser a dúvida da Antônia. Ela falando que a energia elétrica não é por contribuição de iluminação pública. No início do exemplo, eu falei, não estou falando diretamente de taxa. É só o exemplo para você entender a utilização compulsória. Eu não estou dizendo que a energia elétrica que é remunerada por taxa de jeito nenhum. Cuidado com isso. É só o exemplo da utilização compulsória. Que, por exemplo, a energia elétrica, você não é obrigado a utilizar. Já a coleta de lixo, aí é obrigado. Por quê? Porque se você não utiliza a coleta de lixo, aí isso aí vai afetar o interesse público. Vai afetar por quê? Porque se você, não, eu não quero que recolha o meu lixo. Sim, ele vai para onde? Uma coisa foi o exemplo que eu falei que você não produz lixo, é uma coisa. Agora você não quer que recolha o seu lixo. Você, não, o caminhão vai passar aqui e não quero que pegue o meu lixo. Não. Isso aí não pode acontecer. Por quê? Porque o lixo vai ficar acumulado, aquilo ali vai gerar um problema de saúde pública, meio ambiente, enfim. Então, dentro do serviço que é potencialmente utilizado, é quando ele é de utilização compulsória. Então, para que um serviço ele seja classificado, né? Porque o serviço ele pode ser classificado pelo utilizado de forma efetiva, que é quando realmente você usufrui daquilo. Então, você usufruiu o serviço público, você paga a taxa por aquilo, por ter usufruído daquilo. Ou, quando ele é de utilização compulsória, ele é potencialmente utilizado, ele é colocado à disposição. Então, assim, o item A da questão, ele está se referindo à utilização compulsória. E não foi isso que a questão perguntou. A questão perguntou essa questão de ser potencialmente utilizado. Então, o gabarito é o item B. É quando ele é colocado à disposição do contribuinte, independentemente do uso dele efetivo. Beleza? O item C, ele for prestado diretamente ao usuário sem necessidade de solicitação? Não. Sua prestação estiver vinculada à arrecadação de impostos, nem estamos falando de imposto aqui. Então, entender não, né? Tem uma pessoa que foi com dúvida não entender, mas não, nós não estamos nem falando de imposto, estamos falando de taxa, é outra coisa, cuidado. Sua utilização for gratuita para determinados grupos, como é que eu estou falando de taxa e vai dizer que é gratuito, né? Então, tá errado. Portanto, isso aqui, tudo que eu estou falando é para vocês irem raciocinando, vocês irem interpretando dessa forma. Beleza, deixa eu verificar aqui os comentários. Professor, sobre a apostila. Pronto. Deixa eu ver aqui outra dúvida. Então no caso essa questão é que vai fazer a diferença entre taxa e contribuição? Não, não, não. Cuidado. Eu não falei ainda, e nem vou falar nessa aula de hoje, só vou falar nas próximas aulas. A diferença entre taxa, contribuição, preço público, tarifa. Eu não vou entrar nesse tópico hoje, nessa aula aqui não. A questão também não cobrou isso daí. Quando eu falei da energia elétrica, é para você entender o que é compulsório ou não. Porque compulsório
é aquilo que você tem que utilizar, você não tem a possibilidade de dispor daquilo ali. Já o que não é compulsório, por exemplo, a energia elétrica não é compulsório. Por quê? Porque você pode dispor, você não é obrigado a utilizar. Mas eu não estava falando que a energia elétrica era por taxa, não. O exemplo ali foi só em relação à utilização compulsória, para entender o que é isso daí, beleza? Mas essa questão de energia elétrica, se é taxa, se é preço público, se é tarifa, se é imposto, se é isso, se é aquilo, isso aí é nas próximas aulas. Isso aí nós vamos trabalhar sobre isso daí sim, porque tem a questão da iluminação pública, que tem até decisões do STF sobre isso. Será que tem muita gente que fala taxa da iluminação pública? Será? Será que realmente o termo está correto? Taxa de iluminação pública? Vamos aprender nas próximas aulas, beleza? Então, essa aqui é a primeira aula dessa lei, então não vamos entrar nisso agora, não. Mas nas próximas aulas iremos tratar sobre isso, beleza? Deixa eu verificar aqui outras situações. Professor, sobre a apostila, pronto. Vocês são bem ansiosos, eu tinha até colocado aqui para eu não esquecer, mas está aqui a apostila de legislação tributária e ela já tem data de lançamento, graças a Deus, deu um trabalhinho danado, por quê? Porque acredito que vocês aí já fizeram essa pesquisa, né? Já procuraram a legislação tributária atualizada e é um pouco complicado de encontrar. E quando você até encontra, ela é toda assim riscada, parece um tópico que não... Então, assim, eu tive que ter um trabalho manual primeiro de atualizar toda essa legislação, todos esses tópicos. Muitas vezes você até percebe uma diferença, né? No meu material, o que você encontra na internet. Por quê? Porque muitas vezes que está na internet está desatualizado. Então, primeiro isso, aí depois elaborar as questões, que tem questões inéditas comentadas. Então, um trabalho danado, mapas mentais, enfim, vocês vão verificar, valeu a pena esperar. E o lançamento da apostila é segunda-feira agora, dia 17 de março. Iremos fazer o lançamento dela. Já sei que vai vir uma enxurrada de perguntas. Valor, valor, valor. Não temos o valor ainda. O valor vai ser no dia do lançamento, vai ser informado para vocês e vai ter a promoção, logicamente, de lançamento, de pré-venda. Logicamente que os primeiros momentos ali, os primeiros que comprarem, vai comprar por um preço bem abaixo do valor realmente da apostila, beleza? Então segurem aí a ansiedade de vocês. E aproveitando aqui essa ansiedade, eu vou falar também de outro projeto aqui também, que eu tinha deixado aqui no slide para não esquecer, que vocês me pediram muito na aula passada, né? Que foi sobre aulas presenciais em Teresina. Fiquei muito feliz com isso. Para quem está assistindo aqui online, eu não resido na capital do Piauí, minha residência é em Parnaíba, e aí muitos alunos que são da capital, de Teresina, solicitaram a presença, um aulão presencial, um curso presencial meu lá na capital, e eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado com isso, e resolvi atender ao convite de vocês. Então, no dia 29 de março de 2025, de 2 até às 6 horas da tarde, teremos aí um intensivão sobre o IPVA. Você vai gabaritar tudo sobre PVA, teoria e questões. Então, assim, professor, eu não sei nem para onde é que vai o IPVA. Sei nem, nunca nem estudei ele. Pois nesse aulão aqui, você vai sair de lá aprendendo tudo, sabendo tudo sobre o IPVA. Então, é dia 29 de março, de 2 até 6 horas da tarde, 4 horas aí direto, teoria, vamos primeiro para a teoria, depois questões, o valor R$ 50. Para adquirir, eu vou colocar o link aqui para vocês, beleza? E aí eu vou explicar logo agora, tem muitas perguntas aqui paralelas, né? Eu vou explicar, mas depois eu vou voltar para o conteúdo aqui para não ficar muito ruim, né? Estão perguntando se a apostila não está no curso. Também falei isso na primeira aula. Existe a plataforma Professor Soares e a livraria Professor Soares. São duas empresas diferentes, apesar de ter o meu nome, né? Mas a plataforma Professor Soares é uma empresa, a livraria Professor Soares é outra empresa. Então, quem comprou o curso na plataforma não vai receber a apostila em si. Ah, eu comprei o curso e recebi a apostila na minha casa. Não, porque isso aí é outra empresa.
Mas eu não vou também fazer uma situação de tipo, obrigar você que comprou o curso a comprar a apostila. De jeito nenhum. Eu sou muito ético, muito justo nas minhas coisas e de jeito nenhum. Quem comprou o curso só vai comprar a apostila se quiser. É um bônus, é um a mais. Por quê? Porque no curso você tem a legislação. No curso você tem as questões. Lógico que são outras questões, mas você tem. Então, assim, mas eu quero. Eu quero comprar a apostila porque eu quero um algo a mais, eu quero me preparar mais. Tudo bem, sem problema nenhum. Tem até um desconto para quem é aluno do curso comprar. Beleza? Então, explicando isso daí também para quem está chegando agora. Show de bola! Então, respondido aqui todo mundo, o João perguntando se vai ter sobre ICMS, com certeza. Esse primeiro é sobre IPVA, mas depois vamos ter aí sobre ICMS, TCMD, tudo, né? Como é um aulão, a gente vai trabalhar um tópico em cada aulão desse. Não tem como eu fazer um curso, não supor, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não. Vai ser em finais de semanas, de acordo com a minha disponibilidade. Mas encontro vocês lá na nossa capital Teresina aí. Pois pronto, bora lá. Bora para conteúdo agora. Vamos aqui, depois eu respondo mais vocês, senão fica muito só propaganda, né? Segunda questão diz assim: considerando as regras de isenção previstas na Lei 4254, qual das entidades abaixo não está isenta do pagamento das taxas estaduais? Vocês têm que tomar cuidado, porque a isenção das taxas é um tópico assim que vocês têm que dar muita atenção. Por quê? Normalmente, o que que eu falo para vocês na diferença da imunidade para a isenção? É que na imunidade, normalmente, são situações bem diretas. Por exemplo, aqui não estou falando de taxa, vamos supor, vou falar aqui de um imposto. Então, normalmente no imposto ele chega lá e diz: os templos possui imunidade, por exemplo. É algo assim, a União, pronto, chega lá e pum, diz. Já na isenção, normalmente, o que que tem? Eu tenho uma situação e uma condição. Então, é um bizu, vamos supor, na hora da prova, você está na dúvida ali, sem saber se é imunidade, se é isenção. Um bizu, não é sempre que é assim, tem algumas exceções, mas normalmente a imunidade é algo direto. É dito assim, pum, essa pessoa, pum, partido político, pronto. Entidade sindical, pum, beleza. Então é assim a imunidade. Já a isenção, normalmente, ela tem uma situação mais uma condição. Então funciona dessa forma. E aqui na isenção das taxas é que tem condição mesmo. Então você tem que ficar muito atento a isso, a essas condições aí. Então, eu vou comentar aqui sobre essas isenções. Então, quem está isento do pagamento de taxas? Em relação a entidades e órgãos públicos, aquelas entidades de assistência social, beneficência, educação, cultura, que forem reconhecidas de interesse público, e também União, Estado, DF e municípios. Eventos beneficentes. Então, a pessoa vai fazer um evento beneficente, né, uma promoção recreativa aí, beleza, vai ter isenção de taxas. Se eu for fazer uma festa, eu vou pagar taxa pela realização daquela festa. Mas se eu vou fazer um evento beneficente, não vou pagar. Mas espera aí, tem uma condição. Desde que a renda do evento seja destinada a uma instituição de caridade. Então, que tenha isenção, a renda do evento tem que ser destinada para uma instituição de caridade. Aí está isento do pagamento de taxas. Ok. Grupos de organizações, grêmios estudantis, templos, teatros, tem aí a isenção de taxas, teatros oficiais. Concurso público, estabelecimento de ensino. A pessoa que vai fazer a inscrição em concurso público, mas cuidado, é para candidatos com insuficiência de recurso. O que acontece? A inscrição do concurso não é isento de taxa. Não, você tem que pagar a taxa de inscrição do concurso. Só que lá nas isenções, tem lá, por exemplo, quem é doador de sangue, quem é isso, quem é aquilo. E uma das isenções é o quê? É para quem tem a hipossuficiência, o estado de hipossuficiência. E aí, nesse caso, a pessoa vai apresentar o CAD único, vai mostrar que está desempregada, alguma coisa do tipo, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter feito esse pedido de isenção, está aqui a lei explicando ele. E para quem vai fazer matrícula em estabelecimentos oficiais gratuitos, vai fazer a matrícula na universidade estadual.
vai fazer a matrícula numa escola pública, então é isento do pagamento de taxas. Atividades rurais, atividades em pequenas propriedades rurais e produtores rurais para programas sociais. Então, se forem essas duas situações, ok. Isenção específica, né, dessa taxa aqui de controle e fiscalização ambiental. Então, essas outras isenções que eu estava falando era de forma geral. Agora, essa daqui é específico para essa taxa aqui. Pessoa jurídica com imunidade constitucional. Então, por exemplo, a União tem imunidade constitucional? Tem. Então, também tem isenção nessa taxa. A autarquia tem imunidade constitucional? Tem. Então, também tem isenção. Entidades filantrópicas e agricultores de subsistência. O MEI, microempreendedor individual, imóveis aí com até 50 metros quadrados, aqui tem algumas exceções, mas eu estou falando só de forma geral. E para quem tem o atestado de pobreza aí e residência, aqui a questão da declaração de hipossuficiência, né, que é utilizado, por exemplo, para inscrição em concurso público. Vamos agora para a questão. Então, considerando as regras de isenção previstas na Lei 4254, qual das entidades abaixo não está isenta do pagamento das taxas? União, Estado e Município, está isento? Sim. Entidade de assistência social reconhecida como utilidade pública? Sim. Teatros oficiais? Sim. Grêmios diretórios estudantis? Sim. Servidores públicos estaduais no exercício de direito de petição? Não. Isso aqui tinha. Tinha na lei isso daqui, só que foi revogado. Então, se foi revogado, não tem mais. Beleza? Cuidado com isso daqui. Então, as isenções que estão vigentes, estão atualizadas, são essas aqui. Tem mais alguns requisitos em algumas delas, né? Tem mais alguns detalhes, mas aqui eu trouxe um resumo de cada uma delas para vocês. Beleza, já comentei sobre isso. Vamos falar aqui sobre a quarta questão. De acordo com a Lei 4254, qual das opções abaixo corresponde a uma penalidade pelo não pagamento da taxa no prazo correto? Muito importante isso, muito importante mesmo. Por quê? Porque isso aqui vai acontecer em basicamente quase todos os assuntos. Existe a situação do pagamento espontâneo. Só que é o seguinte, você tem um imposto, você tem uma taxa para pagar. Você tem que pagar até o vencimento. Você pagou depois do vencimento, aqui vai ter um acréscimo. Isso é óbvio. Vai ter. Só que tem uma diferença se você vai pagar de forma espontânea, né? Você viu que estava atrasado e foi lá e pagou. Eita, eu esqueci de pagar aquela taxa. Vou lá e vou pagar. E tem a diferença se teve uma ação fiscal lhe cobrando. Então é o seguinte, você pagou, mas foi de forma espontânea? Você foi lá porque quis e pagou ou não? Teve uma ação fiscal para lhe cobrar aquele procedimento todo. Então vamos lá. Se for de forma espontânea, se você pagar dentro de 30 dias, o acréscimo aí é de 5%. Se você pagou com mais de 30 dias, mas dentro até 60 dias, o acréscimo é de 10%. E se você pagou após 60 dias, o acréscimo é de 15%. Então, você tinha lá uma taxa para pagar, e aí, 3 meses depois, você lembra dela. Eita, rapaz, olha aí, aquela taxa eu esqueci de pagar 3 meses depois. Mas você está pagando de forma espontânea, então você vai pagar com acréscimo aí de 15%. Agora, se teve uma ação fiscal, foram lhe cobrar, e aqui é um procedimento terrível. Então, como é um procedimento muito pesado, então aqui o acréscimo vai ser de 40%. Beleza? Cuidado com isso daqui. Tem que memorizar, professor? Tem. Tem que memorizar esse ponto. Mais uma dica que eu vou dar para vocês. A legislação tributária, por si só, ela tem as suas dificuldades, tem os seus detalhes, né? E a minha função aqui
é facilitar a vida de vocês. E um ponto que vocês, até quando eu expliquei na aula do IPVA sobre a questão das alíquotas, eu falo aqui também. É interessante que você conheça quais são as porcentagens. Por exemplo, 5, 10, 15 e 40. Então, você falou das taxas, mesmo que às vezes você não lembre o que é. Mas vamos supor, vou até tirar aqui da tela. Você lembrou sobre as taxas aí de 5, 10, 15 e 40%. Mas você às vezes não sabe o que é. Aí a prova vai lhe cobrar, por exemplo, uma ação fiscal. Eu falei, uma ação fiscal é algo sério. Será que vai ser 5%? Se for 5% numa ação fiscal, então o que é que vai ser 40%? O que é que vai ser pior do que isso? Então, não. Pela lógica, você vai, não, a ação fiscal deve estar aqui. Ok. 5, 10 e 15 agora. Isso é uma gradação. Se é uma gradação, então existe um limiar ali. E aí na questão você vai ver, vamos supor, ele vai dizer que é 5% para quem está com mais de 60 dias. Não, então quer dizer, e quem está com mais de 30 dias? Então, dentro dos 30 dias, né? Então, é importante você ir fazendo isso, porque memorizar, você vai ter que memorizar, mas existem formas mais fáceis. É o que eu estou ensinando aqui para vocês. Show de bola. Então, voltando para a questão, o item A, por exemplo, diz que um acréscimo de 20%. Não. O item B, aplicação automática de juros de 5% ao mês. Não. C, multa de 40% do valor da taxa, caso haja uma ação fiscal. Perfeito. Isenção de juros para os contribuintes que pagarem a taxa dentro de 60 dias do vencimento. Não, não existe isso. E apenas cobrança de valor principal sem qualquer acréscimo, desde que o pagamento seja feito no mesmo exercício fiscal. Seria muito bom isso daqui, né? Mas não. Portanto, o gabarito item C. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Outro ponto simples, essa quinta questão, mas pode ser pegadinha de prova aí, é sobre a classificação das taxas, né? E as taxas estaduais, elas são classificadas de qual forma? Então, as taxas estaduais. Eu tenho a taxa de serviços, segurança pública e as taxas judiciárias. Tenho esses três tipos de taxas de acordo com o artigo 4º da legislação. Beleza? Você ficou com dúvida? Essa aqui é uma questão simples. Tem probabilidade de cair? Tem demais. Mas vamos lá. Qual é o fato gerador? São três fatos aí que trazem a questão das taxas. O exercício do poder de polícia, a utilização efetiva ou potencial do serviço público e a utilização do serviço dos magistrados. Pronto. Aqui, por exemplo, serviço público, aqui poder de polícia e aqui o magistrado. Então, é como se para cada fato gerador existisse um tipo de taxa. Temos aí o gabarito no item A. Aqui na taxa ambiental, saúde, não tem esse nome. A taxa ambiental, por exemplo, ela pode estar dentro da taxa de serviço. Aqui é educação, fiscalização, transporte. Não, a classificação é a que está no item A. Beleza? Uma questãozinha simples, mas que poderia pegar muitas pessoas aí na hora da prova. Beleza. Vamos agora para a sexta questão. E tudo tranquilo aí, tudo certinho? Vamos participar aí. Eu estou aqui acompanhando vocês aí no bate-papo. Quando tiver alguma dúvida aí, eu vou estar parando aqui. Outra questão sobre isenção. E ela vai, eu acabei de explicar, né? Ele fala, um contribuinte pode ser isento do pagamento da taxa de controle e fiscalização ambiental. Essa taxa, ela tem uma isenção própria, que até eu coloquei aqui, ó. Taxa de controle e fiscalização ambiental. Ela é para três pessoas: pessoa jurídica com imunidade constitucional, entidade filantrópica e agricultores de subsistência. Então, vamos lá. É o quê?
pessoa jurídica com imunidade, entidades filantrópicas e para quem vai utilizar a agricultura de subsistência. Eu não me enquadro em nenhuma dessas situações. Eu não sou uma pessoa jurídica com imunidade, eu não sou uma entidade filantrópica e eu não sou um agricultor de subsistência. Então, eu vou ter que pagar essa taxa, se eu estiver dentro do fato gerador dela, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental. Beleza? Agora ficou bem fácil, né? Se essa questão fosse antes desse quadro aqui, ela seria bem complicadinha, seria uma das questões mais complicadas aqui da aula. Mas depois do quadro, né, depois da explicação, ela ficou facílima. E é assim que acontece com toda questão. A questão é difícil até você aprender o conteúdo. Um conteúdo que eu não expliquei ainda, você pegar uma questão aqui, por exemplo, aqui que fala de pagamento ordinário, mensal, anual. Se você não estudou, essa questão é dificílima, que ela é inclusive da banca de vocês. Então, você pegar essa questão agora para resolver sem o conteúdo, possivelmente não vai sair nada, vai saber nem para onde ir. Mas depois que explica o conteúdo, ela fica facílima. E assim que vai ser o estudo de vocês. É você aprendendo e a questão ficando fácil, aprendendo e a questão ficando fácil. Beleza? E quando você tem um conteúdo, então agora a questão tá show de bola, né? O item A diz: seja uma grande empresa com certificação ambiental. Não. Seja uma organização não governamental reconhecida oficialmente. Não. Esteja praticando agricultura de subsistência. Opa, sim, é um dos requisitos. Não tenha cometido infrações ambientais nos últimos 5 anos, não. E tenha mais de 10 anos de existência e atuação comprovada, também não. Show de bola aí, gabarito, item C. Sétima questão, falei com isso sobre vocês, né? No início aqui da nossa aula, sobre a diferença entre uma taxa e um imposto. E ele vai perguntar justamente isso. Você pode perceber que a taxa, normalmente, ela está relacionada em algo que o Estado vai fazer. A taxa de serviços públicos, o Estado tem que fazer. Então, a taxa de coleta de lixo, o Estado tem que fazer a coleta de lixo. A taxa do Detran, por exemplo, o Estado tem que tirar a carteira da pessoa, né? Tem que dar ali o andamento na carteira da pessoa para poder cobrar essa taxa. A taxa judiciária, o juiz tem que dar andamento na ação para poder cobrar a taxa. Se não, o processo não anda aqui, o processo ninguém recebe nem processo aqui, essa comarca. Então, então você percebe que a taxa ela está normalmente vinculada a um fazer por parte do Estado. O Estado faz e cobra aquela taxa. É normalmente assim que você vai pensar na hora da prova. Já o imposto, não. O imposto, ele não está relacionado com algo que o Estado tem que fazer para poder cobrar. Por exemplo, o IPVA. Ah, o IPVA, o que ele é arrecadado, ele pode ser utilizado para construção de estradas, reforma, pode, mas não existe a vinculação obrigatória de dizer assim, ah, tem que asfaltar para poder cobrar o IPVA. Não. Você comprou seu carro, acabou. Mesmo que não exista nem estrada, mas você não comprou o carro, você não tem a propriedade veículo motor, surgiu para você o fato gerador de pagar o imposto. Olha como é diferente. Se fosse uma taxa, o IPVA, o Estado tinha que realmente provar que estava um serviço feito ali, que realmente tinha um serviço ali de qualidade, que tinham prestado aquele serviço, ou então de forma potencial, para poder cobrar. Mas como é um imposto, não. O ITCMD foi feita uma doação, envolve até particulares, né? O ITCMD. A pessoa doa um bem para o outro, vou doar um bem para você, vou doar um carro para você. Vai ter um imposto relacionado com aquilo ali. O Estado tem alguma coisa a ver com aquilo ali, o Estado fez alguma coisa ali, o Estado não tem nada a ver com isso. Mas vai ter o imposto, o ICMS. É uma venda de mercadoria. O Estado também, o que que o Estado fez? Né? O Estado não fez nada ali, mas existe o fato gerador na cobrança do imposto ali, beleza? Então, essa é a principal diferença. E é justamente o que a questão pergunta. Uma das diferenças entre a taxa e o imposto é que a taxa pode ser cobrada independentemente da prestação do serviço?
Não, está errado. Tem sua arrecadação destinada a despesas gerais sem vinculação ao serviço prestado? Não, isso aqui seria mais para o imposto, esse item B. Só pode ser cobrado se o contribuinte tiver solicitado expressamente o serviço? Não, está errado. Visualizamos que ela pode ser cobrada de forma potencial. Possui um fato gerador vinculado a uma atuação específica do Estado, como prestação de serviço ou poder de polícia. Perfeito, é o nosso gabarito. É fixado anualmente pelo governador sem necessidade de previsão legal? Errado. Portanto, sétima questão, gabarito D de dado. Vamos agora para a oitava questão, uma questão da própria banca de vocês, né, da própria FCC. Inclusive, eu aproveito para quem está aqui ao vivo, depois da minha aula aqui, vai ter o projeto FCC em Foco. É um projeto que está ocorrendo na plataforma, que são vários professores de português que estão explicando aí como é o português da FCC, que é a banca da Cefaz. Então, é um projeto que você já continua. Terminou minha aula, descansa, bebe uma água aí, bebe janta, faz sei lá o que for, e já espera o link para a próxima aula, porque é aula de legislação tributária em português, dois conteúdos aí importantíssimos. Beleza? Pois vamos lá. Oitava questão. De acordo com o que estabelece a Lei Estadual 4254, as taxas estaduais serão pagas de ordinário antes da prestação de serviços administrativos, judiciais solicitados ou do exercício de direitos ou atividades sujeitas a poder de polícia. São judiciais extraordinários de proteção ao patrimônio arqueológico, serviços extraordinários de proteção ao patrimônio arqueológico, foram instituídas pelo prazo de 10 anos, prorrogável por igual período. Judiciárias serão como base de cálculo o valor correspondente a 100 unidade fiscal, considerando seu valor no primeiro dia útil do mês da ocorrência do fato gerador. E para renovação, quando for mensal, serão pagas até o último dia útil do mês subsequente àquele em que for devida. Professor, meu Deus do céu, o que é isso? Que tanta coisa é essa? Que negócio complicado. É não. Vou lhe mostrar. Depois que eu explicar, vai ficar bem facinho. O que acontece? A questão do. Acho que eu vou pegar um espaço melhor, bem aqui, pronto. E fica melhor, a gente tem mais espaço para poder colocar. As taxas, pode ocorrer, por exemplo, é a questão do pagamento ordinário. Quando é que vai ser esse pagamento ordinário? É quando a pessoa paga a taxa antes da prestação do serviço administrativo ou judicial. Você vai abrir uma empresa, por exemplo, e aí o contador vai lá e manda para você várias taxas que você tem que pagar antes da prestação do serviço pelo órgão. E ali tem taxas estaduais, tem taxas municipais e assim por diante. Então, esse prestação de serviço ordinário, o pagamento é antes da prestação do serviço administrativo ou judicial. Da mesma forma, você vai entrar com ação. Quando você vai entrar com ação, a primeira coisa que vai ser feita é o pagamento das custas. Ah, professor, mas eu entrei com um processo e eu não paguei. É porque o advogado pediu para não pagar. Ele colocou no processo que você tinha aí por suficiência e pediu a isenção dessas custas aí. Pronto, o que ele fez foi isso. Mas se não, você tem que pagar antes do processo continuar, beleza? Chamado de preparo. É quando a gente tem a questão para analisar se realmente foi pago as custas judiciais. Ok, então isso é de forma ordinária. Mas eu tenho também a taxa, o pagamento da taxa aí, que é feito por renovação. E quando é por renovação, tem uma diferença se essa renovação ela vai ser mensal ou se é uma renovação anual. Muitas vezes a taxa, todo mês você tem que pagar. Então, todo mês você paga aquela taxa. Ou então é uma taxa anual. Você vai pagar, normalmente, taxas ambientais. É de forma anual. Todo ano você tem que pagar aquela taxa. Por exemplo, uma taxa de relacionado aí, como eu falei, com o meio ambiente, né? Você não é constantemente. Agora tem outras taxas, não, que são mensais. Aquela taxa que é mensal, né? Renovação
mensal aí. Você vai ter que pagar ela até o 10º dia do mês subsequente. Então, a taxa é mensal. Eu pago ela em janeiro, fevereiro, março. Então, a taxa de janeiro eu vou pagar até o dia 10 de fevereiro. Referente a fevereiro, né? 2/2025, vou pagar até o dia 10 de março. E assim por diante, beleza? Então, aquela taxa que tem uma renovação mensal, vou pagar ela até o dia 10 do mês subsequente. Agora, a taxa que tem uma renovação anual, cuidado com isso, é até o último dia útil do mês de março. Logicamente, do outro ano. Então, eu tenho uma taxa que eu tenho que pagar ela todo ano. Paguei ela em 2024, 2025, eu tenho que pagar assim por diante. Então, 2025, tenho aí, cuidado, não é até o último dia de março, não. Se a banca quiser fazer uma pegadinha aqui, ela faz, né? Ela pode chegar e dizer assim: a taxa que tem renovação anual, ela deve ser paga até o dia 31 de março, que corresponde ao último dia desse mês. Cuidado. Nesse caso aqui, é até o último dia útil. Professor, quando é mensal o pagamento, ele é até o 10º dia útil? Não. Cuidado com esse ponto. Quando o pagamento ele for mensal, é até o 10º dia do mês. Por isso eu coloquei dia 10. Cravado. Eu não me preocupei em saber se o dia 10 era dia útil. Já quando for anual, é até o último dia útil do mês de março de cada exercício. Beleza? Então eu tenho que saber se 31 de março vai ser um dia útil. Se for, tudo bem. Se não, é dia 30. Se não, é dia 29. E assim por diante. Cuidado com isso. Beleza. E aí eu ainda tenho a taxa aí, o pagamento da taxa de controle e fiscalização ambiental. Essa taxazinha é bem interessante, né? Ela tem uma isenção própria dela e agora tem um pagamento próprio. Ela não se enquadra na regra ali dos outros pagamentos. E o pagamento dela é como? Ela é paga a cada trimestre. Então, a cada trimestre é pago essa taxa aqui. Então, ela tem um pagamento aí diferenciado em relação aos os outros, né? Só que é o seguinte, ela vai ser pago a cada trimestre do ano civil até o 5º dia útil. Vou colocar até de outra cor aqui. Espera aí. Pronto. Até o 5º dia útil do mês referente ali ao trimestre, né? Do mês que for subsequente ao trimestre. É o último dia útil subsequente ao trimestre. Como assim, professor? Não entendi. É o seguinte, funciona dessa forma. Ela é paga por trimestre. Então, janeiro, fevereiro e março. A taxa de controle e fiscalização ambiental referente a esse trimestre, eu tenho que pagar até o 5º dia útil, aqui também é dia útil, de abril. Beleza, aí vai lá, abril, maio e junho, outro trimestre. Referente a esse trimestre aqui, eu tenho que pagar até o 5º dia útil de julho. E assim por diante, beleza? Então, cuidado com esse detalhe. As taxas elas podem ser pagas de forma ordinária, que é antes da prestação do serviço administrativo judicial. Então, se for uma taxa que não tem renovação, você vai pagar só uma vez. Então, você tem que pagar antes.
Quando você vai tirar sua carteira de motorista, você vai lá na autoescola, faz a matrícula na autoescola e a autoescola manda as taxas para você, antes de começar o processo. Você paga as taxas do Detran antes de começar. Depois que paga as taxas, é que a autoescola diz: vamos marcar aqui agora o exame de vista, vamos marcar isso e aquilo outro. Por quê? Porque ali é uma taxa de pagamento ordinário, não é renovado, você não vai pagar outra vez. No próximo mês você não vai pagar de novo, não. No outro ano, não, você paga uma vez. Então, ela é de pagamento ordinário. E é antes da prestação do serviço administrativo judicial. Agora, a taxa que tem renovação, você tem que pagar ela todo ano. Essa taxa que tem a, a, a renovação mensal, aliás, mensal, né? Que falei todo ano, a renovação mensal, você vai pagar até o 10º dia do mês subsequente. 10º dia, não é dia útil. A taxa que tem renovação anual, você vai pagar até o último dia do mês de março de cada exercício, né? E a taxa de controle e fiscalização ambiental, ela é paga por trimestre e vai ser paga até o 5º dia útil subsequente ao trimestre. Bora para a questão agora, que a questão vai ficar facílima. O item A diz assim: as taxas estaduais serão pagas de ordinário antes da prestação do serviço administrativo ou judiciário solicitados ou do exercício de direitos ou atividades sujeitas ao poder de polícia. Já está com cara de gabarito, né? Ordinário é antes da prestação. Beleza. Vamos analisar o restante. As taxas judiciárias. Aliás, as taxas estaduais são judiciárias, sim. Extraordinárias, não. Serviço, sim. Segurança pública, sim. Lazer e cultura, não. As taxas estaduais são extraordinárias? Não, não existe. Não existe. As taxas estaduais são judiciárias, serviço, segurança pública. D. Judiciárias terão como base de cálculo o valor correspondente a 100 unidades fiscais. Nananina, não. Aqui é o seguinte: não tenho três tipos. Porque como é que funciona a questão da taxa? Como é que eu vou saber a taxa? É a base de cálculo vezes a alíquota. É assim que eu vou saber como é que eu vou calcular o valor dessa taxa. Se ela vai ser R$ 25, se ela vai ser 50, se ela vai ser 100. Eu vou pegar uma base de cálculo vezes uma alíquota. Então, vamos supor, eu vou pegar aqui 100 vezes 2%, por exemplo. Vou ter aí 200. Então, ali é 200 unidades fiscais, R$ 200, enfim, depende do parâmetro que for utilizado. Então, aí eu vou saber qual o valor dessa taxa, beleza? Normalmente utilizado unidades fiscais. Ok. Então, eu tenho as taxas de serviço, segurança pública e judicial. As taxas de serviço e de segurança pública já têm a base de cálculo fixada em 100 unidades fiscais de referência. Já as taxas judiciais é o valor da causa. Porque é o seguinte, como eu falei, é a base de cálculo vezes uma alíquota. Ok. Aí imagina, vamos supor, uma taxa judicial. Uma taxa judicial faz sentido, por exemplo, a pessoa que está respondendo porque roubou uma galinha e o outro está respondendo porque roubou bilhões. Faz sentido a base de cálculo ser a mesma para os dois? Hum. Não faz sentido de jeito nenhum. Isso daí. Já para as taxas de serviço e para a questão de segurança pública, aí a base de cálculo é 100, já é calculado, né, como 100 unidades fiscais. E aí no finalzinho da lei, que não precisa você decorar, mas lá tem várias alíquotas. Tem lá dizendo quais são as alíquotas ali que serão utilizadas. Por exemplo, para você tirar segunda via,
de sua CNH, a alíquota é 25%. Então, eu vou pegar, como é que eu vou calcular qual é esse valor? A taxa é igual à base de cálculo vezes a alíquota. Segunda via de CNH. Então, a base de cálculo já é fixada em quê? 100 unidades fiscais. A alíquota, eu estou dizendo para vocês que é 25%. Pronto. Vamos calcular aqui. A taxa vai ser 25 unidades fiscais de referência. A unidade fiscal de referência está em torno aí de R$ 5, então vai dar o valor mais ou menos de R$ 75 isso daqui, beleza? Então é assim que eu calculo o valor da taxa. E assim vai indo. Ah, para renovar a CNH, a taxa de 52%, a liga de 52%, multiplica 100 por 52% e assim vai indo, beleza? Show de bola. Então aqui está errado porque ele fala que as judiciárias vão ter essa base de cálculo. Não, essa base de cálculo aqui de 100 unidades fiscais é para as taxas de serviço e de segurança pública. E o item E diz que se a taxa for para renovação e ela for mensal, elas serão pagas até o último dia útil do mês subsequente. Não, se ela for mensal, ela vai ser paga até o dia 10 do mês subsequente, o 10º dia do mês subsequente. Portanto, confirmamos aqui o gabarito no item A. Então, olha aí, aquele bicho-papão, né, podemos dizer assim, que, que era essa questão, agora ficou tranquila. Tudo ok? Tudo certinho? Quem está aí ao vivo, embora apareça. Diga aí, está, vocês sumiram nessa questão aqui, né? Nas outras estava todo mundo participando, nessa daqui sumiram, mas realmente é uma questão com muita informação. E essas questões, por exemplo, essa sétima, essa sexta, são questões inéditas, questões que realmente não caíram em concurso ainda. Mas essa daqui é uma questão da própria banca. Então, ela tem um peso para vocês gigantesco. E no próprio concurso da Cefaz, né? FCC, Cefaz do Piauí, 2015. Então, a importância disso daqui é gigantesco para vocês, porque está trazendo a própria banca aí, beleza? Show de bola. Vamos para a nona questão. Nona questão já é mais tranquila. E ela vai, logo no item 1, cobrar o que eu acabei de explicar. E diz assim: a taxa judiciária tem como base de cálculo o valor da causa. Certíssimo. Certíssimo, certíssimo. A taxa judiciária, ela tem como base de cálculo o valor da causa. Dependendo do valor da causa, é que ali eu vou aplicar a alíquota e vou saber qual vai ser o valor dessa taxa. Agora, se for uma taxa de serviço de segurança pública, você tem que memorizar que a base de cálculo é 100 unidades fiscais. Olha aqui uma diferença. Eu vou explicar isso aqui, porque eu não sei como é a cabeça de vocês, né? Eu não sei o que que você está pensando aí na sua casa. Algumas pessoas dizem assim, entendi, ok, disseram, outros não disseram. Então, eu não sei como é que. E até quem disse que entendeu, eu não sei se realmente entendeu perfeitamente. E eu gosto muito de prezar pela explicação, para que você saiba mesmo. Quero que você saia dessa aula aqui sabendo tudo. Então, eu vou fazer aqui uma diferença, explicar a diferença para vocês. Vou pegar aqui, por exemplo, o IPVA e vou pegar o ITCMD e vou pegar as taxas. O IPVA, como é que eu calculo ele? É uma base de cálculo vezes uma alíquota. Essa alíquota está na lei. A base de cálculo do IPVA é o quê? É o valor, vou botar entre aspas aqui, do carro. É o valor venal do carro, né? O valor de mercado do carro. Então, o IPVA para calcular quanto que eu vou pagar de IPVA é assim. Eu pego o valor venal, que é chamado, né, o valor do carro, valor de mercado dele, e multiplico por uma alíquota.
Então, o carro, o valor venal dele é 80 mil. Ele aplica para ele uma alíquota de 2,5%. Multiplica 80 mil por 2,5%, eu tenho o valor do IPVA ali. Aí, a motocicleta. A motocicleta custa 10 mil reais, valor venal dela. A alíquota é 2%. Então, eu pego 10 mil, multiplico por 2%, ali eu tenho o IPVA daquela motocicleta, beleza? Da mesma forma, o ITCMD está relacionado, por exemplo, com doação e também transmissão causa mortes. Mas no meu exemplo, doação. Então, alguém doou um bem para alguém. Uma pessoa doou, por exemplo, um terreno, doou um carro, uma casa, enfim. Da mesma forma, é uma base de cálculo vezes uma alíquota. Essa alíquota também está estabelecida em lei. E a base de cálculo aqui também é o quê? É o valor. O valor do terreno, o valor do carro, o valor da casa. Então fica fácil de calcular. Porque se eu fiz a doação de uma casa que vale 200 mil reais, é pegar 200 mil e multiplicar por 4, que é a alíquota que é estabelecida para doação. Ali eu tenho o valor do imposto. Então é muito simples calcular. A pessoa chegar para você, foi feita uma doação de um bem, o seu avô doou um bem para o seu tio e o bem valia 100 mil reais. Foi avaliado em 100 mil reais. A pessoa vai perguntar para você, qual o valor do imposto? Muito simples. Valia 100 mil reais, foi uma doação, então é 4%. Tira aqui, 0,004 mil. O valor do imposto é 4 mil mesmo? 4 mil. 4 mil reais. Pronto. Já em relação às taxas, não é tão fácil assim, principalmente quando envolve serviços e segurança pública. A fórmula é a mesma. Eu vou pegar uma base de cálculo e multiplicar por uma alíquota, só que eu tenho a diferença do seguinte. Por exemplo, eu vou tirar minha CNH. Aí qual a base de cálculo disso? Vai saber o carro que a pessoa vai comprar? Mas a pessoa pode tirar a CNH e nem ter carro. E aí? Então, como é que eu vou saber a base de cálculo? Porque no IPVA tem como eu saber a base. É pegar o valor do carro, pronto. Ali é a base de cálculo. Na doação também, eu tenho como saber. É pegar o valor do bem ali. Ali é a base de cálculo. Mas no serviço, na taxa de serviço, como eu falei, eu vou tirar a CNH e aí? Não tem como ter um parâmetro. Então, como não tem como ter um parâmetro, a lei já disse. Então, a lei disse, olha, para serviços e segurança pública, a base de cálculo já é fixada. Já é fixada em 100 unidades fiscais. Pronto. Já está fixado pela lei isso daqui. E agora eu vou saber qual é a alíquota, multiplico, e ali eu tenho o valor daquela taxa. Já em relação às taxas judiciais, aqui eu já tenho como ter um parâmetro. E como eu falei, tem uma causa que vale 5 mil, tem outra que vale 5 milhões, tem outra que vale 5 bilhões. Então, dependendo do valor da causa, ali é a base de cálculo. E aí eu vou multiplicar pela alíquota e ali eu vou ter o valor daquela taxa judicial. Então, essas duas aqui, elas fogem um pouquinho da regra, porque a base de cálculo foi fixada e tinha que ser fixada. Eu estou explicando por que tinha que ser fixada. Beleza? Ficou claro agora? Então, o item 1 está correto, né? A taxa judiciária tem por base de cálculo o valor da causa, tá? Corretíssimo. Beleza? 2. As taxas serão recolhidas em estabelecimento bancário, autorizado ou repartição arrecadadora, a critério da Secretaria da Fazenda, mediante documento de arrecadação estadual e sobre código de receita a ser determinados pelo secretário de Fazenda. Perfeito, né? Eu fui marcar ali no item 1. Deixa eu apagar aqui, colocar aqui verdadeiro. E também verdadeiro. A taxa vai ser recolhida em estabelecimento bancário, né, num banco, autorizado a repartição arrecadadora, que está Secretaria da Fazenda, documento de arrecadação estadual, perfeito. 3. A fiscalização do pagamento das taxas de competência da Secretaria da Fazenda, através do Departamento de Fiscalização, e será exercida exclusivamente pelos agentes fiscais de tributos estaduais. Perfeito,
correto aí, portanto, o gabarito item E. Todos estão corretos. Temos uma dúvida aqui, professor, quantas taxas tem a alíquota mínima ou máxima prevista em lei? Pronto. Não tem a mesma forma como a gente tem, por exemplo, no IPVA e no ITCMD, por exemplo, que o Senado Federal fixa, né? Essas alíquotas mínimas, máximas aí. Não, nas taxas não tem isso. O que a gente tem nas taxas? A lei estabelece quais são essas alíquotas. Então, no finalzinho da lei, que trata sobre taxas, que é a 4254, se não me engano, vai ter um anexo onde vai ser dito ali a alíquota de cada um. Então, tem a alíquota, por exemplo, de 50%, tem a alíquota de 60%, tem a alíquota de 2%, de 3%, porque tem muitas variações. Tem a alíquota, às vezes, até de 2.000%. Depende muito, né? Depende muito do serviço, depende muito do que vai ser feito, beleza? Não segue o, o ponto mesmo como os impostos que tem a alíquota mínima ou máxima fixada pelo Senado Federal. Uma dúvida aqui sobre o finalzinho da segunda alternativa. Aqui ele diz o seguinte, ó. Esse aqui ele copiou e colou o texto da lei. Então, isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, o texto da lei. As taxas são recolhidas em estabelecimento bancário. Sim, você vai pagar a taxa no banco. Autorizado a repartição arrecadadora a critério da Secretaria da Fazenda, mediante documento de arrecadação estadual. Isso aqui, por exemplo, o boleto, né? Que não é nem chamado de boleto, é o documento de arrecadação. Beleza, mas a gente chama de boleto. Como se fosse, botar até entre aspas, o boleto. E sobre códigos de receita determinados pelo secretário de Fazenda. Se você pegar o boleto do IPVA, por exemplo, vai ter um códigozinho lá. O código, ó, quem vai pagar às vezes de forma manual, ele pede o número do boleto, o código, não sei o quê, o competência. Então é só um código que o secretário de Fazenda vai dizer. Para essa taxa o código é 001. Para essa outra taxa o código é 02058. Para essa outra taxa o código é 1058. Beleza? É basicamente assim que funciona. A dúvida aqui, que códigos seriam vinculados? Esses códigos, é como eu falei, são códigos para identificar. Quando a pessoa pagar ali a taxa, o código vai identificar. Que não é o código de barras aqui, não. Se a dúvida for essa, aqui não é o código de barra. É um códigozinho que vai identificar qual taxa está sendo relacionada ali. Então, aquele, se eu pagar a 0,125, só um exemplo. A 0,125 é uma taxa relacionada ao Detran. A 0,152, por exemplo, é do meio ambiente. Então, ali vai ter aquele códigozinho relacionado com isso, beleza? É o que diz aí essa parte final. Show de bola, entendido? Vamos seguindo aqui para a última questão. Questãozinha da ESAF, falando aí sobre isenção de taxas. E essa questão ela tem um detalhe bem interessante mesmo. Eu acredito que todos aqui vão acertar, né? Porque eu já falei sobre isso daqui na aula de hoje. Mas vamos lá, vamos aqui porque ela tem uma pegadinha boa. São isentos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, principalmente para quem faz parte do nosso curso, né? Temos aí curso completo para analista de tesouro estadual, para auditor fiscal, para agente de tributos, para que você consiga aproveitar o máximo da, da, da aula aqui, né? É muito importante vocês terem a base teórica. Muito importante mesmo. Vou até mostrar aqui, por exemplo, o curso, o que é que significa essa base teórica, né, que eu venho falando há muito tempo. Deixa eu só pegar aqui, pegar, por exemplo, o curso de analista do Tesouro. Compartilhar aqui. Pronto. Então, aqui, ó, a base teórica, módulo 1, base teórica. Aqui, na parte de legislação tributária, temos aqui, por exemplo, ó, 3 aulas sobre taxas estaduais. É muito importante que vocês assistam essas aulas aqui antes, por exemplo, dessa aula de hoje. Quem não assistiu a aula 1 da semana passada, IPVA,
é muito importante que você estude essas 5 aulas aqui sobre PVA para você estudar as aulas de questões. E essas aulas de questões, elas vão ser constantes. Elas vão ser toda quinta-feira. Então, se você que faz parte do curso ainda não concluiu a base teórica de legislação, eu recomendo que você aproveite o final de semana, dê uma intensivada bastante. Por quê? Porque nós já estamos chegando no módulo 2 do curso, que é o direcionamento em questões, que é o que eu estou fazendo aqui, trazendo questões da banca, mas como tem poucas, né, de legislação, trazendo questões inéditas, é o que vai acontecer daqui a pouco com português, direcionando para a banca. Então, nós já estamos aqui no módulo 2 e nós vamos chegar no módulo 3. Quando é o módulo 3? É quando sair o edital. Então, quando sair o edital, aí nós vamos entrar no módulo 3, que é o módulo de reta final, beleza? Então, você pode utilizar esses 3 módulos. Se você já tem uma boa base teórica, você já pode partir para cá, o módulo 2. Você vai estudar depois do edital, o módulo 3 e assim por diante, beleza? Então, recomendo demais, como eu falei, que vocês zerem aí a legislação tributária, a base teórica, para ter um maior rendimento dessas questões aqui, tranquilo? Então vamos lá, vamos aqui para a 10ª questão, que diz o seguinte: já eu termino, e aí quem tiver mensagem, quem tiver comentário, aí pode mandar dúvida aí sobre o curso, apostila, sobre o curso presencial, sobre conteúdo, pode arrochar. Eu tô achando vocês muito calados hoje, eu gostei mais da aula passada, vou ser bem sincero. Quero mais animação na próxima aula, na próxima quinta-feira. Diz assim: são isentos do pagamento das taxas estaduais os servidores públicos que exerçam funções fiscais, policiais, judiciais e custódia de valores públicos. Não, eu tinha uma coisa parecida com essa, mas foi revogado. Os órgãos da administração pública, direta ou indireta. Opa, cuidado. Fala lá de União, Estado, DF, muitas vezes tem a inclusão de autarquia, mas quando a gente fala administração indireta, aqui entra, por exemplo, sociedade de economia mista e empresa pública, que não entra nessas situações. Beleza? Cuidado com isso. Item C. O item C e o item D. Principalmente o item C. Ninguém colocou, né, o gabarito, mas eu tenho certeza que algumas pessoas talvez pensaram em colocar o gabarito como item C. E numa leitura rápida, você lendo assim de forma bem rápida, você marca o item C. Se você pensou que era o item C, não tem problema nenhum, porque a banca fez de propósito. A banca realmente fez para causar isso. Se você, por algum motivo, pensou que era o item D, o gabarito, sem problema nenhum. Dava para pensar sim. Dava para pensar sim que era o item D. Então, a banca ela fez de propósito no item C e no item D. Então, eu tenho a certeza, não falaram foi aqui, mas eu tenho certeza que algumas pessoas pensaram que era o item C, pensaram que era o item D. Aí, talvez chegaram no item E e viram que estava mais correto e marcaram. Mas o porquê, professor, que o item C não está correto? Olha o que ele fala. Os candidatos que requererem inscrição em concurso público de seleção de pessoal para provimento de cargos. É todo mundo que faz inscrição em concurso que tem isenção da taxa? Olha o que foi que eu falei para vocês. Repito, não é sempre, mas na maioria das vezes, a isenção, ela acontece o quê? A isenção acontece, eu tenho uma situação mais uma condição. Então, a situação aqui é o quê? A inscrição no concurso público. Só isso garante a isenção? Não, vem a condição. A pessoa tem que provar a insuficiência de recurso. Beleza? Então, o item C está errado, porque da forma como ele está falando aí, é como se todo mundo que requerer inscrição vai ter a isenção. Não, faltou a condição. O item D também, ele é uma pegadinha gigantesca. Por quê? Porque os teatros oficiais têm isenção? Tem. Tem isenção, sim. Só que foi colocada a isenção para os teatros oficiais e não casa de espetáculo cultural e festivo. Podemos observar, por exemplo, ó, quando foi falado sobre teatros, tá aqui, ó, teatros oficiais.
Essas casas culturais, eventos festivos, por exemplo, poderia até entrar aqui, né? Ó, promoções recreativas, mas vem a condição que não foi colocada na questão. Qual era a condição? Para ter a isenção, a renda tem que se destinar à instituição de caridade. O concurso público, ó, inscrição em concurso público para candidatos com insuficiência de recursos. Então, aqui é a situação, aqui é a condição. Normalmente é assim que acontece na isenção, beleza? Já os grêmios estudantis estão aqui, foi o que foi colocado lá, né, na questão. Cadê? Grêmios e diretórios estudantis. Ok, gabarito, item E. Porque aqui é errado essa parte. O item A e B estão completamente errados. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Tudo bem certinho aí? Quero ouvir de vocês os comentários, se está tudo ok para poder finalizar a nossa aula de hoje. Relembrando para quem chegou depois, né? O nosso aulão presencial, espero todos vocês lá em Teresina. Pessoalmente, eu não conheço pessoalmente aí, aguardo vocês lá, até para quem faz parte do curso também. Uma coisa é o seguinte, você já tem lá, são 5 aulas do IPVA no curso, você pode assistir essas aulas 200 vezes se você quiser. Tá lá, tá gravado. Mas o presencial é diferente. Quem já participou sabe disso, né? Ele tem a oportunidade de conhecer o professor, de estar tirando as suas dúvidas ali diretamente, todo aquele calor do momento, de ter o network com outros candidatos, né? Principalmente porque você está em casa estudando aí e às vezes não sabe como é que está o nível dos outros, como é que está a galera e tal. Então, ter esse contato com outras pessoas, com o nicho ali de concurso público, também é muito importante. Beleza? Obrigado, professor, eu que agradeço. Show, ótima aula, professor. Vai ser quando o aulão? Coloquei aqui dia 29 de março. Local, Diamond Center, o auditório do Diamond Center, fica ali perto da Universidade Federal, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Aula maravilhosa, eu que agradeço. Eita, que maravilha de aula, por favor, o gabarito da oitava questão, item A. Beleza? Então, eu aguardo vocês lá no nosso aulão e espero vocês também daqui a pouco, né? Como eu falei, vai ser enviado no grupo o link para a, a, a nossa aula de português. Valeu, pessoal. Agradeço a todos. Participem, vamos juntos. E eu quero o dobro de pessoas que estão hoje aqui na nossa próxima quinta-feira, trabalhando aí com questões sobre o ITCMD, beleza? Vale. E lembrando, quem aí já faz parte do curso, vá para a base teórica. Estou dizendo qual é o próximo assunto. Estou dizendo, então, vá para a base teórica para depois só resolver as questões aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço e até a próxima aula.